Graça e paz, querido. Que alegria você chegar ao fim de mais um curso, chegar ao fim de mais uma aula, mais um módulo. Módulo 4, Pedras Fundamentais 3, da Rede de Ensino Instituto Jaffe, esse sistema de ensino à distância. E que maravilha você estar conosco nessa plataforma. Se você ainda não adquiriu as outras matérias, adquira, aprenda. Tenho certeza que você teve inúmeras revelações durante essas 8 aulas. Essa nossa 8ª aula falando sobre a última pedra fundamental. Pedras fundamentais que foram divididas em 3 módulos. Módulo 2, trabalhando Pedras Fundamentais 1, onde nós estivemos trabalhando sobre senhorio de Jesus, fundamento de arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Pedras 2, que nós estudamos, aquela revelação tremenda e poderosa. Se você não adquiriu a matéria Pedras 2, aproveita, corra lá e adquira hoje mesmo Pedras Fundamentais 2, Doutrina dos Batismos, aonde se explica ali a raiz da palavra bapto, a essência da palavra bapto, mergulhado dentro de, colocado dentro de, batismo pré-Cristo, batismo de João, batismo no arrependimento, depois o batismo em Cristo, o batismo no corpo de Cristo, depois os batismos pós o senhorio de Jesus, aonde nós temos aí o batismo nas águas, o batismo nas nuvens, que coisa tremenda revelação, batismo nas nuvens, depois o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo e o que dizer acerca do batismo de sofrimento. Meu Deus, que tremenda essa revelação, vale a pena você ouvir mais uma vez, você estar meditando. E nesse nosso 4º módulo, Pedras Fundamentais 3, nós estamos trabalhando aí acerca de imposição de mãos, ressurreição de mortos e agora nós vamos estabelecer a última pedra, a 7ª pedra, juízo eterno. Conclusão, complemento, falado aí pelo escritor de Hebreus acerca do fundamento da igreja. Temos matérias tremendas e poderosas que você não pode perder nenhuma delas. Nossa próxima matéria vai ser exatamente a fases do crescimento, vai ser a realidade da nova criação. Estudando a realidade, você vai saber quem você é em Cristo Jesus e as fases do crescimento cristão. Falando em juízo eterno, a nossa 7ª e última pedra do ensino de pedras fundamentais, a palavra de Deus afirma que todos, absolutamente todos, sem exceção, serão julgados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5 nos diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Para julgar os vivos e os mortos. Hebreus capítulo 9, versículo 27, carta aos Hebreus 9, 27 nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos vão para o juízo, mas o juízo dos salvos vai ser diferente do juízo dos ímpios. Na verdade, eles não vão para o juízo para saber se serão salvos e não vão para o juízo para saber se perderão a salvação. O juízo dos santos, o juízo dos vivos, o juízo do justo é para recompensa, galardão. Então, Mateus capítulo 11, versículo 22, Mateus capítulo 11, versículo 22, nos diz: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus estava falando das 3 cidades, Corazim, Betsaida, e na verdade agora ele compara isto a Tiro e Sidom. Então ele está falando acerca do juízo final, do dia do juízo, né? Então a importância de nós estarmos atentos a isso como fundamento estabelecido por Deus. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Apocalipse capítulo 11, versículo 18, Apocalipse 11, 18 nos diz: e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O tempo de destruíres os que destroem a terra.
Eclesiastes capítulo 3, verso 17, e disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Todos, sem exceção, serão julgados. Tanto o justo quanto o ímpio serão julgados. Haverá dois tipos, então, de julgamento. O julgamento dos justos e o julgamento dos ímpios. Agora, julgamento aqui não significa salvação ou condenação. Isso foi feito em carne e sangue no tempo de vida da pessoa. Então, julgamento não significa condenação. O julgamento do justo é uma época diferente e com um propósito diferente, num local diferente do julgamento do ímpio. Os propósitos e as épocas e o local são diferentes, mas com o mesmo princípio. Assim como nós perguntamos na questão de ressurreição, nós temos que perguntar aqui também acerca de julgamento. Em primeiro lugar, julgamento de quem? Sempre que a Bíblia fala sobre julgamento, você tem que perguntar de quem. E a partir do momento que você responde julgamento dos justos, você tem que fazer uma segunda pergunta. Como será? Como será o julgamento dos justos? 2 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 10, nos diz assim, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo está escrevendo à igreja, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e Paulo escrevendo à igreja de Corinto, então presume-se que ele está escrevendo para os salvos, ele está escrevendo para os santos. Todos, no grego, significa que tudo é tudo e nada é nada. Todos é o absoluto no grego. Então, quando o texto nos diz que todos havemos de comparecer, absolutamente todos. Todos nós havemos de comparecer. E aqui, por ser o julgamento dos justos, o julgamento dos santos, vai comparecer ante o tribunal de Cristo. Ante o tribunal de Cristo. Então, aqui está falando que o justo deve comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículos 10 a 12 nos diz assim, Romanos 14, 10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Tribunal de Cristo, que no original em grego é a palavra bema. Bema, por isso que muitos falam acerca de o cristão se comparecerá diante do bema, ou tribunal de Cristo, que é a palavra no original em grego, que também pode se referir a pódium. Pódium, na verdade, é aquela escada, aqueles degraus de recompensa do final de uma corrida, né? Então, o pódium é o local onde se recebe ali a titulação. Agora, em nenhum momento essa palavra tribunal, bema, pódium, ela foi usada no sentido de condenação. Não. Todo momento ela é usada no sentido de recompensa ou atribuição de uma competição. No final de uma competição, os finalistas sobem ao pódio para receber a premiação. Então, o justo vai ser julgado para premiação. Aquele que chegar até o fim receberá a coroa da vida, um tipo de premiação, um tipo de galardão. Então a pessoa recebe a premiação, a coroação, a medalha, o troféu. Pódio é o lugar de premiação. O julgamento do justo, ele vai se comparecer, ele vai se dar ante o tribunal de Cristo para receber o esforço, a dedicação, a recompensa pelo seu esforço, pelas suas obras, pela sua dedicação. Aquilo que foi útil para receber recompensa vai ter retribuição diante do tribunal, sendo avaliados. Aqui nós definimos, então, propósito. Propósito é onde nós fazemos a pergunta, para quê? Então, o julgamento do justo diante do tribunal de Cristo não será para condenação, e sim para recompensas, premiações, titulações ou
para a entrega dos galardões. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, 1 Coríntios capítulo 3, de 11 a 15, nos diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Paulo deixa bem claro aos irmãos de Corinto que não se fala questão de condenação ou questão de salvação. Na verdade, passar pelo tribunal de Cristo, toda a vossa obra, tudo aquilo que você fez ou intentou em fazer, seremos julgados não só pelos feitos, mas pela intenção de coração. E, na verdade, tudo que nós intentamos ou fizemos vai passar pelo fogo, mas não para a condenação. Todavia, toda obra pode se queimar, porque tudo aquilo que a pessoa fez pode ter sido madeira, feno e palha, por ter tido motivação errada, como nós já falamos, obras mortas, arrependimento de obras mortas. Então ela pode se qualificar em madeira, feno e palha. Mas não está falando em questão de salvação. Todavia o tal será salvo, mas será salvo como que pelo fogo, né? Num termo popular aí brasileiro, em português, seria passou raspando, né? Então, passou aí de uma maneira raspando. Ele coloca aqui 3 elementos que, passando pelo fogo, se depura. Ouro, prata e pedras preciosas, sempre que passa pelo fogo, se depura e essa obra permanece e é trocada por premiações, por galardões ou recompensa, porque permaneceu. Mas, na verdade, a obra também pode ser qualificada como madeira, feno e palha, e madeira se queima no fogo, feno muito mais rápido e a palha, então, nem se fala. Então, na verdade, não se fala de salvação, todavia sofrerá detrimento. Sim, vai queimar tudo, não vai ter o galardão, mas todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, 22, 12 nos diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem vai dar a própria recompensa, quem vai dar o próprio galardão é o próprio Senhor Jesus Cristo, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Apocalipse capítulo 11, verso 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E as suas obras os sigam. Aqui está mais uma evidência de que nós vamos nos lembrar, sim, de todas as coisas quando chegarmos na glória, porque se a pessoa vai receber premiações diferentes, ela tem que saber por que ela está recebendo aquela premiação. Ela não vai receber uma premiação para se esquecer de tudo. Ela não vai chegar lá para não se lembrar de nada e ninguém e receber uma premiação e ver aí a diferença de alguém que recebeu um monte de coisa e eu não recebi nada e por que ele recebeu. Não, ela vai chegar lá e vai ter a plena ciência, plena consciência, não só das pessoas, como também dos feitos. Agora, falando em questão de justo, estamos falando de quem? Dos justos. Aonde? No tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Então, os justos, quem são os justos?
Os justos são todo aquele que foi lavado, comprado, remido, justificado, não pelas suas obras, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo Jesus, ou então aqueles que foram salvos por aliança no Antigo Testamento com Jeová. O que receberão? Galardão, premiação, recompensa. E como será? Segundo as suas obras. O propósito do julgamento dos justos é para galardão, para receber a recompensa pelo trabalho. Creio que a eternidade será algo glorioso, maravilhoso, tremendo, algo inenarrável, algo maravilhoso ao qual a nossa mente não consegue alcançar, mas aonde nós vamos ter governos, vamos ter reis, vamos ter príncipes, aonde nós vamos governar nações. Então, na verdade, tudo que estamos passando na Terra tem um propósito. Mesmo que você não entenda aqui nesta vida, quando chegar lá você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. Se a obra de cada um permanecer, esse tal será premiado, receberá recompensa. E a base do julgamento são seus feitos, são as obras que foram feitas em fé. Obras de fé e não obras mortas. Agora, se a obra se queimar, está salvo. Não é questão de salvação, está salvo, então a pessoa foi salva como que passando pelo fogo. Mateus capítulo 25, versos 40 a 46, 25, 40, Jesus está terminando o Sermão da Montanha, o sermão profético, e no versículo 40 ele diz assim: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós vamos sim ter recompensa por todas as obras, mesmo sabendo que a obra não salva ninguém. Como já falamos aí numa matéria passada, fazemos obras não para ser salvo, porque somos salvos, fazemos obra. É diferente. Agora, a salvação é individual, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, cada um vai prestar contas diante do Senhor. Quando se dará? Se dará assim que houver a ressurreição, ou seja, será realizado quando a trombeta soar e nós subirmos em glória com o Senhor. João capítulo 5, versículo 24, nos diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 nos diz: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou dependendo da tua tradução, que nos livra da ira futura. Se os justos não estarão no dia da ira, nós temos que entender que o julgamento do ímpio, o dia da ira, será diferente. O julgamento do ímpio será em outro ambiente, em outro lugar, em outro tempo. Em relação ao milênio, não se faz menção ao tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para o justo, para a recompensa, para a alegria, festa, celebração, para galardão. Né? Agora, o julgamento do ímpio se dá no final do milênio. Então, na verdade, aquele que foi salvo pelo próprio sangue, que perdeu a cabeça por não negar a Cristo e não aceitou a marca, nem no dorso da mão direita, nem na testa, vai reinar com Cristo. Então nós
aí observamos que já recebemos o galardão. Então, qual período será o julgamento dos santos? Após o arrebatamento da igreja. É uma questão de dedução, né? Após o arrebatamento da igreja, e durante o milênio não tem julgamento. Agora, não se tem também a questão de galardão. Quando, se é antes, durante ou depois da tribulação, isso nós vamos trabalhar em outra matéria para que nós possamos entender direitinho o que é a doutrina da escatologia. Mas aqui nós observamos que existem algumas definições na palavra como serão essas recompensas, como serão esses galardões. A palavra de Deus apresenta pelo menos 3 tipos de coroa que não tem como sabermos se é a mesma sendo definida com qualidades diferentes, com situações diferentes, ou se são coroas diferentes. Mas também não podemos definir em gênero, número e grau como serão os galardões. O que sabemos é que serão premiações, que serão recompensas, mas a palavra de Deus não entra em detalhes, não especifica, então nós não podemos ir além do que está escrito por não sabermos ao certo. O que a palavra de Deus nos diz? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo-o à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo nos diz aqui acerca de uma qualidade da coroa, uma coroa incorruptível. Essa é a espécie da coroa. A coroa vai ser incorruptível. Dentro das características da coroa, ela não vai se corromper, ela não vai ser corruptível, ela vai ser incorruptível, uma coroa que não se corrompe. Interessante também observarmos que Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai nos falar acerca de uma coroa da vida. Uma coroa da vida. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Já explicamos aqui a diferença de tentação e provação em outra aula, e aqui no texto, na Revista Corrigida, fala tentação, mas como o próprio texto diz, quando for provado, então definimos como provação. Bem-aventurado o varão que passa, que sofre a provação, porque quando for provado, receberá coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor está escrevendo as cartas à igreja de Esmirna, no versículo 10 ele diz: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, primeiro vemos que é uma coroa incorruptível, segundo vemos que tem uma coroa da vida, mas Paulo ainda fala de uma outra coroa reconhecida como coroa de glória em 1 Pedro. Pedro vai nos falar, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Coroa de glória para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Coroa de glória é para uma coroa especial para os pastores que cuidam do reino, do povo de Deus. Pessoas que, na verdade, cuidam das crianças, vão ter uma recompensa especial, pastoreiam o rebanho, vão ter uma recompensa especial. Paulo também vai falar a Timóteo acerca da coroa da justiça. A coroa da justiça, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo nos diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda.
Paulo nos diz para sermos vigilantes e amarmos a vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, aquele que vai ser achado fazendo a sua obra, aquele que é achado amando a vinda do Senhor, então vai receber uma coroa da justiça. Então aqui são algumas especificações de galardão, de premiação, de recompensa, de titulações que vai o justo, o santo, receber diante do tribunal de Deus. Mas existe também um outro juízo, que é o juízo do julgamento dos ímpios. Então nós temos que fazer a pergunta: quem? Dos ímpios. Como será? Não será junto com os justos, vai ser em outro local. Não será no tribunal de Cristo, porque tribunal de Cristo é local somente para os justos, recompensa e galardão. E o dos ímpios vai ser aonde? O julgamento dos ímpios vai ser no trono branco, diante do trono branco, que aponta justiça, pureza, purificação, limpeza, transparência, né? Então você vê que a descrição do trono branco é totalmente diferente da descrição do tribunal de Cristo. O trono branco é uma coisa mais rígida, uma coisa mais séria, porque é condenação. E Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que coisa triste, que coisa terrível, aquele que não for achado no livro da vida, que coisa terrível será este, o dia da ira do Senhor, já falado e já profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, aonde nós vemos em Sofonias, capítulo 1, Sofonias, profeta menor, capítulo 1, aonde nós podemos definir dos versículos 8 a 18 o dia da ira do Senhor. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa de seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e um grande quebranto desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os carregados de dinheiro são destruídos, e há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Este é o dia da ira do Senhor, dia terrível, dia de angústia, dia de dores. Deus não vai misturar o dia de celebração, de festa, de recompensa do tribunal de Cristo com o dia da ira no trono branco.
Ainda em Joel capítulo 3, versículo 12 a 19, nós vamos observar aí acerca do dia do Senhor. Joel 3, os juízos de Deus sobre as nações inimigas, Israel será restaurado. Joel 3, 12 nos diz: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então o dia do Senhor vem. O mundo pode ignorar isso, a sociedade quer ignorar isso, mas na verdade, muitos até dentro da igreja não creem no juízo final, não creem na vida eterna, não creem na ressurreição dos mortos, mas é fato que Deus falou. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, ele vai cumprir e não passará a palavra de Deus de maneira alguma. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Vai chegar um tempo em que esse mundo vai acabar. Muitos dizem que o mundo acaba para quem morre, mas não estão preocupados com a eternidade. Por mais que se viva nessa vida 70, 80, 90 ou 100 anos, o que é a 90 ou 100 anos para quem tem uma eternidade pela frente? E na verdade, nós observamos que vai ser um dia terrível e como será triste o dia da ira do Senhor. Imagine esse Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, irado. Que coisa terrível. Qual o propósito do julgamento do ímpio? Qual o propósito do julgamento do gentio? Para quê? Apocalipse capítulo 20 responde essa pergunta. No versículo 11 nos diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Será que esse propósito é para receberem a sentença final? Sim, o propósito é para condenação final, para sofrimento. Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11, nos diz: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome não terá mais repouso. Será sofrimento contínuo, morar com o diabo num inferno, numa chama, num lago de fogo que não se apaga, dia e noite, continuamente, durante toda a eternidade. Algumas palavras atestam esse período. Sofonias, capítulo 2, versículo 3, nos diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Judas, o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo, Judas que escreveu a epístola de Judas, ele na verdade foi irmão de Jesus, filho de Maria, assim como Tiago era irmão de carne e sangue, de filho de Maria e José. Judas, versículos 6 e 7, ele nos diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sofrendo a pena do fogo eterno. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Verso 9 e 10. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Ainda em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 13, 3, 1 a 13, a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, no dia do juízo, os justos não estarão diante do trono de Deus. Os justos receberam galardão, premiações, recompensas e já estarão com o Senhor na glória, mas o trono branco, o trono de Deus, vai ser aí um dia de ira, um dia de julgamento severo, ao qual está reservado para todo aquele que não aceitou, que não recebeu o Senhor. Precisamos entender que aquele que passou pelo senhorio de Jesus será livre do dia da ira. Quando será esse dia da ira? Quando será esse julgamento? No final de todas as coisas, no final do milênio. A pessoa que não aceitar a marca, na verdade, vai ser uma coisa anormal. A pessoa que não aceitar aí a marca no dorso da mão direita ou na testa, é uma coisa que, na verdade, vai ser perseguida, vai ser afrontada, não poderá comprar nem vender, ela não vai aceitar aí o sistema da nova era, então vão persegui-la, vão tentar matar de todos os jeitos, nem todos vão morrer, mas, na verdade, nós vamos observar que vão ser dias terríveis esse período de tribulação. Agora, para concluirmos a nossa matéria, quem vai ser o juiz do tribunal de Cristo e quem vai ser o juiz do trono branco? A gente sabe que Deus é o justo juiz. Deus Pai é o juiz de toda a terra. Deus Pai é o juiz supremo e Ele que julga todas as coisas, mas não vai ser Ele que vai julgar o juízo final, e tem um porquê. Salmo capítulo 94, verso 2, Salmo 94, 2, nos diz:
Exalta-te tu, que és o juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Salmo 75, verso 7. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E aí então nós observamos que Deus é sim o justo juiz. O caráter do juiz é que ele é justo. Deus é juiz, mas nós vamos ver o caráter de quem vai julgar. Como a matéria nos fala de juízo final, vamos falar não só de julgamento, mas do caráter de quem julga. É óbvio que Deus, se ele fosse julgar, ele julgaria com justiça. Deus é justo e julgará com justiça. Salmo capítulo 11, versículo 7. Salmos 11, verso 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Salmo capítulo 33, verso 5. Salmo 33, 5. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 89, verso 9. Salmo 89, verso 9. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Verso 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. Salmo 96, verso 13. Salmo 96, verso 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Nunca deixe ninguém arranhar a justiça de Deus na sua vida. Nunca deixe ninguém olhar para a sua prova, para a sua luta, ou para a situação que você está passando e dizer: oh, não é justo o que você está fazendo, não é justo, olha, você se dedicou tanto na obra e Deus fez isso com você. Nunca deixe ninguém arranhar a justiça de Deus na sua vida, porque Ele é o justo juiz e tudo que Ele faz é com justiça. E a justiça de Deus, ela perdura, ela permanece para sempre. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que muitas vezes o diabo tenta arranhar a justiça de Deus, querendo dizer a você não é justo o que você está passando, querendo na verdade dizer que Deus foi injusto. Jamais ele será injusto, porque ainda que o homem for injusto, ele permanece para todo sempre justo. Então nós precisamos entender que não existe lugar para a injustiça de Deus. Não importa a situação, seja você ou qualquer outra pessoa, sempre declare: Deus é justo, Deus é bom, Ele sempre será bom, Ele é o justo juiz, Ele ama a justiça. Juízo e justiça são a base do seu trono. O governo de Deus está fundamentado numa justiça absoluta, numa justiça plena. Independentemente do que estiver acontecendo com você ou com o próximo, Deus é e sempre será justo. Mas no juízo final, ele não julgará. No juízo final, ele vai dar ao Filho o poder de julgar. E por que ele vai dar ao Filho o poder de julgar? Por causa da sua justiça. Se Deus não enviasse o seu Filho ao mundo como homem, durante a eternidade o diabo iria acusá-lo dizendo: o Senhor julgou o homem porque o Senhor não sabe o que o homem passa. O Senhor não sabe o que é uma tentação, o Senhor não sabe o que é o homem ceder à tentação. Então, na verdade, Deus enviou Jesus, o seu Filho, Deus, o Verbo se fez carne, Deus Filho encarnou e habitou entre nós, para que como homem, no mesmo nível, no mesmo patamar, na mesma esfera, ele pudesse julgar o homem, mas julgar com justiça. Julgar não só pelo que ouviu, pelo que viu, mas julgar pela motivação e intenção de coração. Então, no juízo final, Deus Pai dará ao Filho, Deus Pai colocará Jesus para julgar. O julgamento de Deus é tão justo que Jesus se fez homem para julgar o ser humano. Deus, o justo juiz, deu ao Filho no poder de julgar. Então, nos dois casos,
tanto no tribunal de Cristo como no trono branco, quem vai julgar é o próprio Jesus. Como homem, Jesus vai julgar de homem para homem. Como homem, ele vai julgar com justiça. Agora, ele tem poder, ele tem autoridade e, na verdade, nós vemos que a ele foi dado o poder de julgar. Primeiro, Jesus vai ser juiz para ser honrado por Deus. Ele vai honrar o Filho e dar ao Filho o poder de julgar para ser reverenciado. Mas, em segundo lugar, é porque ele conhece o homem e sabe o que é a tentação, porque em tudo foi tentado, mas nunca cedeu à tentação de maneira alguma. Então ele conquistou a autoridade para julgar. Mesmo Deus sendo justo juiz, ele dá a Jesus, ele dá ao Filho. João capítulo 5, verso 22 a 27. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele veio em carne e sangue, ele veio como Filho do homem, então a ele foi dado o poder de julgar. Atos capítulo 10, versículo 39 a 42. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Juiz dos vivos, falando acerca dos salvos, e dos mortos, falando acerca dos condenados. Dos vivos, falando acerca do tribunal de Cristo, e dos mortos, falando acerca do trono branco. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, na verdade, nós vemos que foi dado ao Pai, o Pai deu ao Filho, foi dado a Jesus o poder de julgar. O princípio do seu julgamento. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 12, nós vamos ver aí o princípio do seu julgamento. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram,
pela lei serão julgados. Então nós vemos aqui a justiça de Deus. Ainda nesse versículo 1 e 2 de Romanos capítulo 2, vai nos dizer que ele julga com a verdade, de acordo com a verdade. João capítulo 8, verso 15 e 16. 8:15 de João nos diz: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. João capítulo 7, verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus não vai julgar pela aparência, pelo exterior, pelo que ouviu falar ou pelo que viu, mas ele vai julgar pela motivação de coração, pela essência, pelo que verdadeiramente aconteceu e o que verdadeiramente é na vida da pessoa. Romanos 2:6 nos mostra o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, além de ele julgar de acordo com a verdade, ele vai julgar pelas suas obras. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 de Pedro 1, 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo da vossa peregrinação. Por outro lado, o juízo de Jesus será um juízo imparcial. Como ele sabe a motivação de coração, então será um juízo imparcial. Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, verso 8 e 9. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Por outro lado, a base do seu julgamento serão as obras, ou seja, para Deus, não são só as obras que foram praticadas, não serão só as obras finais, as finais que foram concluídas e, além disso, a intenção de fazer com que fosse feita, mas que não conseguiu fazer. Então, a base será justamente a intenção. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mateus capítulo 5, 21 a 27, Evangelho segundo Mateus 5, 21 a 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mateus capítulo 16, versículo 27. 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus santos anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. João capítulo 5, versículos 28 e 29. 5, 28.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 4, versos 6 e 7. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Nós podemos observar aí na dispensação da graça acerca da importância do perdão e acerca da importância daquilo que Deus tem estabelecido aí como verdade para que o homem possa viver essa verdade e possa praticar obras de fé. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porque as obras da lei não passam de obras mortas, obras feitas na sua própria força. Mas para terminarmos, podemos ver aqui obras de fé e da fé firmada no Deus Todo-Poderoso. João capítulo 6, verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que creiais naquele que ele enviou, ou seja, crer em Jesus que foi enviado pelo Deus Todo-Poderoso. Tiago, capítulo 2, versos 21 a 23. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então nós observamos aí a importância. Por que você crê, por que você tem fé, você tem que fazer obras que estejam de acordo com aquilo que você crê. Obras de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Atos dos Apóstolos, 26, 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Fazendo obras dignas de arrependimento. É bem verdade que toda a vossa obra tem uma recompensa, e você não faz a obra para ser salvo, mas porque você é salvo, você faz a obra. E porque você faz a obra, você vai receber galardão, premiações, recompensas do Senhor. Mateus capítulo 3, versos 7 a 10. Mateus 3, 7 a 10. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Segunda Tessalonicenses 1, 11. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra de fé com poder. E a obra de fé com poder. Então devemos ter sim obras de fé, devemos ter sim obras
aceitáveis que vão se transformar em recompensa, sabendo que não são por elas que somos salvos, mas porque somos salvos, temos ela. E aí então vemos as obras más. Quantas pessoas que fazem a obra má. A única maneira de fazer a obra que Deus aprova é estando em Cristo, estando firmado na fé em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas sim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus veio cumprir a lei e não anular a lei. A lei não serve para salvar, a lei serve para mostrar que pela lei nós não somos salvos. Romanos capítulo 3, versículo 31, Romanos capítulo 3, versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A fé em Cristo é a maneira de nós cumprirmos a verdadeira lei. Voltando ainda no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Assim, então, nós concluímos essa pedra fundamental falando sobre o juízo eterno. Vão haver dois juízos, o juízo do ímpio e o juízo do justo. O juízo do justo é primeiro, que ele vem na primeira ressurreição e ele será diante do tribunal de Cristo. E para que vai passar pelo juízo se já estão salvos? Vai passar pelo juízo para poder receber recompensa. Vai passar pelo juízo para poder receber as premiações, galardões, que a palavra de Deus não entra em muitos detalhes. E o juízo do ímpio? Depois do milênio, depois de todas as coisas, será o juízo final, aonde será para condenação eterna. Se já estão condenados, para que vai haver o juízo? Creio eu, para haver níveis diferentes de tortura. Mas nós vemos que não será no tribunal de Cristo. Então ele vai ser no trono branco, um local severo e rígido, aonde Deus julgará com justiça. Aliás, deu ao Filho o poder de julgar. Quem vai julgar tanto no tribunal de Cristo quanto no trono branco é o próprio Jesus, porque ele que veio em carne e sangue, ele sabe o que o homem passa e ele sabe o que é a composição humana. Claro que Deus julgaria com justiça, mas porque ele é o justo juiz, ele dá ao Filho o poder de julgar por questão de honra e por questão de identificação com o homem. Concluímos assim a Pedras Fundamentais 3, o nosso módulo 4, que você possa adquirir as outras matérias, visitar a nossa plataforma e ver tudo que temos colocado ali, que você possa também ser um afiliado das nossas plataformas para poder divulgar o nosso curso. Que Deus te abençoe poderosamente. Você tem aqui o PDF e tem também aí alguns exercícios para poder fixar o seu aprendizado. Vamos orar, encerrando aí essa pedra fundamental, aonde você pode firmar essa pedra na sua vida. Deus de poder e de graça, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que nos guia a toda a verdade. Firma esses ensinamentos na nossa vida. Pai, a palavra, a semente entendida, não pode ser roubada pela
pela ave de rapina. Que possamos ter isso como legado, ó Pai, cada pedra, cada fundamento, possamos estar alicerçados sobre a rocha que é Cristo, estabelecermos o senhorio de Jesus, o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, as doutrinas de batismo, a imposição dos das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Firma isso nas nossas vidas, para a tua honra e glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Obrigado por estar conosco, que Deus te abençoe e que você seja tremendamente abençoado com o ensinamento da palavra de Deus. Valeu demais, até a próxima.